Olá pessoal, estamos de volta com o nosso canal. Ficamos alguns dias um pouco sem vídeos, né, aqui no canal. E eu vou contar para vocês o porquê. Recentemente minha família cresceu, então isso aí muda um pouco, né, nossa rotina, nossos afazeres. Estou muito feliz, a gente está aqui se programando para os próximos passos, mas esse projeto do canal, um canal de evangelização, um canal de espiritualidade, ele não vai parar nunca, tá? Então por mais que a gente dê alguns intervalos, sempre vai ter vídeo por aqui para vocês. E agora a gente voltou com força total, então a partir de agora vão ter vídeos de forma muito mais recorrente, eu me comprometo a isso, tá? Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, se você está caindo aqui pela primeira vez, vou te falar, assiste os outros vídeos também, tá? O intuito do canal não é necessariamente você ficar vendo aqui essa face que vos fala, mas você pode colocar isso daqui no carro enquanto você está indo para o seu trabalho, indo para a sua faculdade, para a sua escola. Você pode pôr isso aqui no seu fone de ouvido enquanto você estiver limpando a sua casa, enquanto você estiver lavando uma louça. Então às vezes as pessoas reclamam, poxa, eu não tenho tempo de me espiritualizar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de fazer um momento de oração. Então eu vou te falar, esse canal ele vem com o intuito de você colocar isso no seu dia a dia de forma fácil. Por isso que os vídeos são rápidos, os vídeos são curtos, eu pego todo o centro da passagem e eu estudo ela para passar para você já o entendimento que você precisa ter para você fazer a sua própria reflexão. Então não se preocupe se você não tem tempo, esse aqui é o seu lugar. Não se preocupe se você não conseguir assistir o vídeo, mas coloque aí para você escutar enquanto você faz suas coisas, porque esse é o intuito do vídeo, tá bom? Mas vamos lá, que hoje eu vou falar com vocês de um assunto muito importante, que é por que as pessoas abandonaram Jesus? Por que Jesus veio, fez tudo o que fez e as pessoas abandonaram Ele? Decidiram crucificar Ele, decidiram cortar Jesus da vida delas, mesmo Jesus sendo tão maravilhoso. E por que a gente faz isso também? Pasmem, nós, cristãos, até hoje, mesmo a gente se chamando de cristão, a gente abandona Jesus, a gente também coloca Ele de lado. E eu vou contar para vocês por que isso acontecia e por que isso acontece com a gente hoje em dia, tá bom? Então fica ligado. Primeiro, eu quero recordar a vocês o que aconteceu na Semana Santa, né? Semana Santa que a gente recorda agora na Páscoa, o que aconteceu naquele período. No domingo, quando Jesus chega até a cidade, ele é recebido com muito louvor, com muita glória, com muita festa das pessoas, porque as pessoas já tinham ouvido falar quem era Jesus, que Jesus tinha ressuscitado as pessoas, que Jesus tinha curado as pessoas, que Jesus tinha andado sobre as águas, multiplicado o pão. Então todo mundo tinha escutado as maravilhas que Jesus fez. Mas existe um viés teológico, né, que aquelas pessoas viviam, que era o anúncio dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles vieram para dizer que Jesus ia tirar toda a dor, todo o sofrimento, não ia ter mais fome, não ia ter mais pobreza. Porém, Jesus dá a voz ao Novo Testamento, a voz de Jesus é o Novo Testamento. E quando ele chega, Jesus diz que não é bem assim. Muita coisa que tinha do Antigo Testamento ele corta fora. Por exemplo, quando Jesus fala que quando baterem numa face, você deve oferecer a outra, isso é uma coisa que chocou, escandalizou os judeus. Por quê? O que tinha no Antigo Testamento? Dizia que se alguém matasse o meu irmão, eu podia matar o irmão dele. Se alguém matasse a minha esposa, eu poderia matar a esposa dele. Se alguém matasse um boi meu, eu poderia matar o boi dele. Porque a lei do Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Ou seja, você podia dar em troca aquele mal que te fizeram. Mas quando Jesus chega, ele fala uma coisa completamente diferente. Se alguém bater numa face, oferece a outra. Se alguém te pedir a túnica, dá também o manto. Se alguém te obrigar a andar por 1 quilômetro, caminha com ele 2. Então Jesus vem e traz uma ideia completamente diferente do Antigo Testamento, tá? Porque nada ele deixou passar. As coisas que tinham no Antigo Testamento que Jesus concordava, ele fez questão de confirmar e de reafirmar isso através de suas pregações. Mas aquelas coisas que tinham no Antigo Testamento que ele não estava de acordo, ele fez questão de mostrar como cada uma delas deveria ser diferente. Então quando Jesus chega, ele traz uma figura diferente da do Antigo Testamento. Então aquelas pessoas que estavam esperando ele para matar sua fome, para que Jesus fosse um rei político, que ele dominasse a política, né? Tirasse o poder das mãos dos romanos e colocasse o poder na mão deles, de repente, né? Na mão dos judeus ou na mão de cada cidade, cada província, eles esperavam isso de Jesus. Por isso que quando Jesus chega, eles recebem com tanta glória. E na sexta-feira santa já estão ali crucificando Jesus.
Porque eles percebem que esse Cristo que veio, na verdade, está anunciando outra coisa. Está anunciando pobreza, está anunciando sofrimento, está anunciando renúncia, está anunciando separação. Porque Jesus fala, né? Eu vim para atear fogo sobre essa terra, né? Vai ficar irmão contra irmã, pai contra filho, sogro contra nora. E as pessoas se chocam, né? Porque quando Jesus fala isso, ele quer dizer que as pessoas que vão escolher estar junto com ele, na verdade vão ter um pensamento muito diferente das pessoas que escolheram ficar com o pensamento retrógrado do Antigo Testamento. Então ele falou, eu vim e nesse quesito realmente eu vou dividir as opiniões. Por isso que a nossa Bíblia ela é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Antigo Testamento tem sim o seu valor para mostrar a nossa história, para mostrar a nossa genealogia, para mostrar como foi a criação e a formação do povo de Deus até chegar no seu ápice, que é a vinda de Jesus, que é onde Jesus chega como tradutor. Jesus chega como tradutor, Jesus chega como voz, para que a gente consiga entender o que realmente Deus quer. Porque mesmo passando tantos profetas, tantas pessoas no Antigo Testamento, precisou que Jesus viesse para mostrar o que realmente deveria ser feito. E ele mostrou através da vida dele. E da entrega dele é que ele nos redimiu e nos fez ter uma vida nova da vinda dele em diante. Então somos muito agraciados, né? Muitas pessoas falam, nossa, eu queria ver os milagres, né? Como no Antigo Testamento, ver o Mar Vermelho abrir e Moisés passar ali com as tribos, mas que a gente tem que pensar que o Antigo Testamento não tinha uma coisa muito importante que era Jesus, né? Eles não tinham a voz de Jesus como a gente tem simplesmente pegando a Bíblia e deixando ele falar conosco no Novo Testamento. Então vamos lá, vamos trocar em miúdos para que a gente possa entender isso. Então aquele povo não suportou que Jesus não falava de prosperidade. Aquele povo não suportou que Jesus não ia vencer quem estava no poder e se tornar um rei político. Aquele povo não suportou que eles teriam então que dividir as coisas dele, que abandonar o que eles tinham para seguir Jesus. Exato. Na verdade tiveram 12 que aceitaram, né? Tiveram 11 que aceitaram, que foram os discípulos. Os discípulos abriram mão de tudo, deixaram tudo para trás. E Jesus até falou, não leve bolsa, não leve cajado, não leve outra túnica, vai apenas com a sua roupa do corpo mesmo. Jesus fez eles se despojarem de tudo e eles aceitaram a missão de estar com Jesus. E para esses 12 a vida foi muito próspera, ficaram muito ricos, tiveram muitas posses, casaram. Não, gente, vocês sabem que não foi assim. O que aconteceu com os discípulos? Continuaram pobres, foram humilhados, foram excluídos, marginalizados e por último ainda foram martirizados, que foi ter uma morte horrível. Exceto João, que não teve um martírio do seu corpo, né? João se exilou na ilha de Patmos, mas isso é uma parte, depois a gente fala dele. Os outros discípulos que realmente aderiram à ideia de Jesus, que se doaram por Jesus, fizeram tudo o que Jesus pediu, mesmo assim morreram. E morreram de morte violenta. Então isso daí nos mostra uma coisa muito interessante e curiosa, né? Será mesmo que eu aceitar aquilo que Jesus tem para mim significa que minha vida vai ser boa, que ela vai ser maravilhosa, que ela vai ter um monte de flores e só vitórias? Realmente não. E assim a gente chega em mim e em você. Que queremos sim ter uma vida boa, mas que às vezes a gente se perturba por achar que com Jesus nós não vamos ter sofrimentos. Sim, pessoal, nós vamos ter sofrimentos. Porque Jesus vem preparar um caminho eterno, um caminho que está fora dessa vida. Durante essa vida é o processo que a gente passa tornando nossas escolhas, fazendo nossas escolhas para que um dia a gente possa estar com Deus. E Jesus não fala em nenhum momento que a gente não vai sofrer. Muito pelo contrário, o convite é para que nós também tomemos a nossa cruz, o nosso sofrimento e com os olhos fixos em Jesus nós possamos enxergar, bom, esse sofrimento tem um porquê. Esse sofrimento ele tem um centro e essa é a nossa missão, de enxergar onde é que Deus está nessa situação difícil que eu passo. Onde é que Deus está nesse problema? Porque a maioria das pessoas se revolta com Deus, se revolta com a igreja e vai embora porque passa por uma dor, passa por um sofrimento, passa por uma dificuldade, mas isso a gente criou na nossa cabeça. Jesus nunca disse que nós não passaríamos por dificuldades. Na verdade, ele disse ao contrário. Se você quiser olhar só um versículo aí na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz: nesse mundo terão aflições, porém tenham
ânimo, eu venci o mundo. Olha só que coisa. Então Jesus ele deixa essa certeza para nós, que nós teremos aflições, que nós teremos dificuldades, mas tenha ânimo, eu venci o mundo, ou seja, eu venci o mal, eu venci o pecado e eu estou no céu. Se você fizer a mesma coisa, você pode também. E a exemplo dos discípulos, a gente pode passar por sofrimentos talvez tão grandes, né? Mas eu acho que o martírio do nosso corpo, nessa época que a gente vive, nessa região do mundo que a gente está, é muito difícil. O máximo que você vai sofrer é uma exclusão social por querer seguir um Deus que te prega a obediência, a humildade, a oração, o despojamento de si, a doação do seu tempo ou até mesmo dos seus bens materiais. Para cada pessoa, Deus vai pedir uma coisa diferente. Para cada um, Deus faz um chamado e pede uma renúncia para que possa caminhar com Ele. Mas eu vou falar para vocês, vale muito a pena. Se você se recordar da samaritana, a vida dela não tinha sentido. E ali não diz que ela era uma mulher pobre, que ela era uma mulher sem posses. Diz que a vida dela não tinha sentido porque ela não tinha encontrado aquilo que preenchia o vazio do seu coração. E Jesus a encheu com água, a água viva. Tem esse vídeo aqui no canal, caso você não tenha assistido. E essa água é aquilo que faz a gente se encher de sentido, se encher de felicidade. Por isso que a gente vê pessoas que não tiveram grandes conquistas financeiras na vida, nem acadêmicas, e que são pessoas extremamente felizes e realizadas, porque conseguiram entender aquilo que Jesus tinha. E eu queria chamar a atenção de vocês para o jovem rico. O jovem rico é um jovem que se aproximou de Jesus, quando Jesus já estava peregrinando com os discípulos, e o jovem rico poderia ter sido um dos discípulos, tá bom? Mas Jesus faz um pedido para ele que ele não consegue. Primeiro, ele pergunta o que ele tem que fazer para ele ser santo, né? Para ele estar ali integralmente na presença de Jesus. Jesus fala, seguir os 10 mandamentos. Aí, uma coisa do Antigo Testamento que Jesus afirmou como correto, os 10 mandamentos. E esse jovem rico diz, eu já sigo tudo isso. E Jesus fala, ótimo, então agora você venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Vou falar para vocês, não é todo mundo não que Jesus vai pedir para dar tudo que tem. Você ter posses, você ter uma remuneração boa, não tem nada demais. Mas para esse jovem específico, quando Jesus olhou para o coração dele, Jesus viu que esse era um problema. Jesus viu que aquela era a dificuldade daquele rapaz. As posses, o dinheiro. E aí Jesus vai justamente ali e pede aquilo. Porque se aquele homem tivesse disposto a abrir mão daquilo, ele realmente entraria numa vida de santidade. Talvez para mim e para você, Jesus peça uma coisa diferente, mas tão grande quanto. Talvez Jesus peça o nosso orgulho. Talvez a gente seja muito orgulhoso e num momento da nossa vida a gente caia na língua das pessoas falarem mal, das pessoas denegrirem a nossa imagem, das pessoas nos diminuírem. E aí nesse momento que Jesus vai estar falando para mim e para você, olha, me ama agora, que você está tendo que se dispor do seu orgulho, da sua vaidade. Pois é. Talvez Jesus vai pedir para a gente a nossa saúde. Talvez Jesus vai pedir para a gente um ente que a gente ame. Várias dificuldades e aflições a gente pode passar nessa vida. Mas é nesse momento que Jesus vai falar para a gente, eu estou com você. E a vida que eu estou te preparando é muito maior e muito mais prazerosa do que isso que você poderia viver aqui nessa terra. Então, tudo bem você diminuir um pouco esse sonho que você tinha de viver isso, mas faça reavivar no seu coração o sonho que você tem de estar comigo no céu. É isso que Jesus nos chama. É isso que Ele nos entrega, esse presente. Mas a gente precisa mudar essa ideia na nossa cabeça de que se eu estou com Deus, tudo vai dar certo. Não foi isso que Jesus pregou. E você pode ler a Bíblia inteirinha que Jesus nunca nos prometeu algum benefício nessa terra. Nessa terra. E Ele nos pede muito o contrário, para ser o menor. Para finalizar, quando os discípulos quiseram saber quem era o maior dentre eles, Jesus pegou um menino, um jovem, pôs no meio e falou, quem for pequeno e puro como essa criança, será o maior no reino do céu. Ou seja, Jesus disse para nós sermos pequenos, para nós nos diminuirmos. Não para ser aquele coitadinho, aquela pessoa que tudo sofre, que tudo se fecha, não. Mas para a gente não achar que tudo vai ser perfeito. Para a gente ter a confiança de uma criança, que um pai vai vir ao nosso encontro, de que um pai vai vir nos resgatar, uma mãe vai vir nos resgatar, mas que a gente vai ter as aflições do nosso dia a dia.
Que a gente saiba que a gente não precisa ser o maior, o mais rico, o mais belo, o que tiver mais amigos, não. A missão de Jesus não foi anunciar o céu dessa forma, um céu terreno. É um céu realmente num local onde nada aqui pode alcançar ele. Então, espero que hoje essa mensagem chegue no seu coração. Se você está vivendo momentos maravilhosos, que você saiba que podem ter momentos que não vão ser tão maravilhosos. E se você estiver vivendo um momento de dificuldade, um momento de dor, que você saiba colocar Deus no meio de tudo isso e enxergar onde é que Deus está nessa situação, porque Ele está. Ele está. E cada vez que eu abraço a minha cruz, que eu carrego a minha cruz, como São Paulo dizia, né? Que cada um de nós devemos abraçar a nossa cruz, aceitar a nossa cruz. Aí sim, nós nos assemelhamos com Jesus e nós podemos ser chamados de cristãos. Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Imagem nós já somos, mas nós passaremos a ser semelhança quando nós vivermos como ele. E aí sim nós vamos apaixonar as pessoas. Porque as pessoas vão olhar para a nossa vida e falar, nossa, essa pessoa realmente compreendeu o amor de Deus. Porque mesmo sem conquistar tudo aquilo que o mundo prega, é uma pessoa que conseguiu se encontrar, se realizar e se completar. Porque está em Deus. Porque está em Deus. Espero que você tenha tirado o melhor desse vídeo. Te convido já a assistir o próximo vídeo, que o próximo vídeo eu vou falar sobre a infância de Jesus. Eu vou contar para vocês uma passagem que não está na Bíblia. Olha que loucura, Brian. Vou contar. Então, se você assistir o próximo vídeo, você não perde, tá? E se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou do vídeo, envie para alguém. Isso ajuda muito. Nosso canal é tão pequenininho, mas com a sua ajuda ele pode chegar muito mais longe. Como eu te falei, o nosso canal ele depende de você. E por isso ele chama 2 ou mais. Porque nós já somos 2 agora, eu aqui, você aí. Mas podemos ser mais, podemos ser muito mais, se você ajudar a multiplicar esse amor. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.